falar sobre a seleção brasileira, meus amigos e minhas amigas. É isso mesmo. A seleção brasileira do Dorival. Vocês se lembram quando o Dorival assumiu a seleção? Que o Brasil sinalizava ali algo interessante? Em jogos que não importavam, o Brasil conseguia mandar muito bem. Vocês se lembram disso, gente? Bastou chegar o primeiro jogo. Bastaram chegar os segundos e os terceiros e os quartos jogos importantes. Quando chegaram os jogos que valem realmente a pena, né, o Brasil se mostrou uma seleção completamente tacanha. A cara de um técnico que quando a seleção precisou dele, ele não soube o que fazer. A seleção praticou contra o Uruguai uma bundamolice, gente, gigantesca. Que foi a mesma bundamolice que esteve presente contra a equipe da Costa Rica. Do ponto de vista do próprio esquema tático, a mesma bundamolice que esteve presente contra a seleção ridícula do Paraguai. Porque o Brasil goleou o Paraguai, mas não foi por causa do Dorival. Não foi por causa do esquema tático, foi por causa de quê? Dos jogadores que conseguiram, né, prevalecer. O que aconteceu naquele jogo é que o Brasil, sem um esquema tático relevante, enfrentou uma equipe que também tem um esquema tático irrelevante, a seleção do Paraguai. Como os jogadores do Paraguai estão num nível muito abaixo do que eram os jogadores de outras safras, né? Então prevaleceu individual contra individual. E aí a qualidade do jogador brasileiro aflorou sobre a qualidade dos jogadores paraguaios. Daí aquela goleada contra essa equipe aí, Guarani, que, pelo amor de Deus, né? Há muito tempo que eu não vejo esse time Guarani tão ruim como está hoje esse time aí, que perdeu para o Brasil de goleada, né? Então o que a gente teve nessa Copa América foi o desenho de uma equipe sem desenho tático. A gente viu um Brasil que precisava mais do que nunca das individualidades, porque o comando técnico não conseguiu fazer essa equipe jogar. Nós não tivemos o técnico Dorival e as suas ideias repercutidas dentro de campo pelos jogadores. O que tivemos foi uma lástima se processando o tempo inteiro. E contra a equipe do Uruguai, né, a situação foi realmente muito complicada. Por quê? Foi um jogo difícil também para a seleção do Uruguai. Não é fácil pegar a seleção brasileira num jogo decisivo, né? A seleção vindo de um desgaste mental também muito forte, aparente, né, no time do Uruguai. Mas a seleção do Uruguai passava uma impressão completamente oposta à impressão que passava a seleção brasileira. Do que eu estou falando? Eu estou falando, né, do controle do jogo. Eu estou falando dessa impressão aí, né, que a seleção brasileira passava de que em nenhum momento a seleção sabia o que estava fazendo dentro de campo. Ao contrário da seleção do Uruguai. A seleção charrua mostrava o tempo inteiro que sabia o que estava fazendo. O problema não conseguir executar, como em outras partidas, a qualidade do seu jogo. Mas em todo momento a gente viu uma seleção do Uruguai sabendo o que fazer. Quando ela ultrapassava o campo de meio de campo, chegava ao campo de defesa do Brasil, nós tínhamos de novo essa impressão. A execução não era das melhores, como aconteceram em outras partidas da própria Copa América. Mas você entendia que eles sabiam o que estavam fazendo, né? A seleção brasileira, tudo o contrário disso aí, né? A seleção brasileira passava sempre essa impressão de que não sabia muito bem o que estava fazendo. Isso é típico, né? De jogadores em campo que não sabem muito bem a que tipo de esquema tático, né, ele precisa atender. Então nós tínhamos jogadores brasileiros ali sendo sobrecarregados nas suas funções individuais. Muitos criticaram o Endrick, né? Mas o Endrick, garoto que é muito novo, também ele sofreu com o fato de que a seleção pecou no coletivo. Então a seleção não conseguia construir-se taticamente para favorecer as individualidades de um garoto como o Endrick. Então ele foi jogado ali na fogueira e também ele não conseguiu render. Assim como outros jogadores também. Assim como jogadores que sempre são escolhidos do técnico e que não estão, né, na verdade, entregando tanto assim. O Rafinha, digamos que até nessa partida não foi tão mal assim. Mas o Rafinha talvez seja um jogador que precisa esquentar um pouquinho mais o banco, né? Então a gente teve uma seleção, né, que não teve técnico. A gente teve uma seleção que dentro de campo parecia homens contra meninos, né? Meninos eram do Brasil, homens eram a seleção, representava a seleção do Uruguai. Permita-me, assim, é indelicado falar isso para vocês, torcedores e torcedoras, mas eu estou falando porque é algo que eu senti, né? Seria injusto o Brasil ser eliminado. Ser, né, vencedor, passar de fase e o Uruguai ser eliminado. Me dói falar isso, sabe por quê? Porque quando teve ali, porque quando tem esse jogo, quando tem o Brasil, eu sou muito Brasil, gente. Na hora do jogo, o analista deixa de lado e entra o torcedor também dentro de campo, né? E o torcedor queria que o Brasil passasse. Então o Brasil faz um jogo péssimo, joga mais de 20 minutos com um homem a mais,
né, quando fica com um homem a mais, não sabe o que fazer também. Nessa hora, a gente quer que o técnico apareça, ele não aparece, ele não consegue aparecer, ele se mostra tacanho, bunda mole, né? Então, aí o que acontece? O jogo vai para os penais. Nos penais, volta o ato de torcer. Agora vai, vamos lá, é uma nova oportunidade. Só que aí, gente, nas cobranças de pênalti, o Brasil não triunfaria. Sabe por quê? Porque a bunda molice também estava presente na alma dos jogadores na hora da cobrança de pênalti. E de onde ela vinha? Ela vinha de algo prévio às próprias cobranças de pênalti. Na decisão das cobranças de pênalti, eu vou deixar na imagem aqui da capa desse vídeo aqui, nós tínhamos o Dorival de fora, os jogadores ali combinando, né, quem seriam os batedores, e o Dorival estava não somente de fora do círculo dos jogadores, como estava olhando, tentando entender o que estava acontecendo lá dentro do círculo, gente. É uma imagem bizarra, uma imagem que mostra a dificuldade do nosso técnico de ser técnico da seleção brasileira, a incapacidade dele de, sabe, intervir no processo ali para decidir, né, o que deveria ser feito pela seleção. Do outro lado, você tinha o técnico, todos os jogadores, né, observando, escutando o técnico Bielsa, que estava a decidir quem seriam os cobradores, como é que as coisas aconteceriam. Ali a gente teve um claro exemplo, né, de uma seleção que tem um técnico que comanda, um técnico que tem controle dos seus jogadores, do seu elenco, um técnico que manteve o Suárez no banco todas as partidas, não jogando mais do que 30 minutos durante toda a Copa América, e o Suárez apoiando, gente, o tempo inteiro, né? Por quê? Porque respeita o comando técnico. O nosso técnico, os jogadores decidiram ali, né, quem cobrariam e deixaram o técnico de fora do ciclo deles. É inacreditável. Então nessa hora também precisa ser técnico. A seleção precisa ter técnico nessa hora. É muito importante. E o Brasil não teve. Não teve. E o Dorival? Quando ele foi escalado para a seleção brasileira, convocado para a seleção brasileira, né, no lugar do patético Fernando Diniz, né, que fizeram também um trabalho muito ruim anteriormente, ele era o melhor técnico aqui no Brasil. Isso é mais uma amostra da qualidade dos nossos técnicos, né? A depender do desafio, ele não consegue. E mais no Campeonato Brasileiro, Dorival e tal, dirigindo quais equipes, com qual material humano e qual eram as condições dos adversários, né? O fato pode ser um técnico interessante para uma ou outra equipe aqui no futebol brasileiro, mas para a seleção brasileira está difícil. Quando o desafio aumenta muito, nós precisamos de um grande comandante no banco de reservas, né? E este é o grande problema hoje do futebol brasileiro, um dos, né? Nós não temos técnicos à altura. Nós não conseguimos, nós não temos. E aí, vamos fazer o que agora? Vamos para a Copa do Mundo com ele? É isso? Ora, se é para buscar um outro técnico brasileiro, que fica o Dorival, porque os outros também são péssimos, né? Agora, vai buscar um estrangeiro? Primeiro que eu duvido. O pessoal da CBF, gente, eles não querem ter o trabalho de pensar, gente. Eles só querem dinheiro. Eles não querem pensar. E pode ter certeza, né? Dinheiro não falta nas contas deles, né? Não falta mesmo. E não tô falando de pouco não, tô falando de milhões e milhões e milhões, tá? Ok? Eles só querem saber, sabe, de continuar ganhando o dinheirinho deles. Estão nem aí pra seleção brasileira, estão nem aí pra você, torcedor e torcedora da Canarinho. Não estão nem aí, né? Então, assim, por mais que o coração doa muito falar isso, sabe? Mas o Uruguai mereceu passar, ainda que não tenha feito uma grande partida, né, contra o Brasil, né? Então, apesar disso, o Uruguai juntamente com a Colômbia, as duas melhores seleções dessa Copa América. E o mais justo é que essas duas seleções, né, pudessem se enfrentar na semifinal, que é justamente o que vai acontecer. Uma pena, inclusive, que essas duas seleções vão disputar a semifinal, porque pelo que estão jogando, elas mereciam estar na final. Mas uma delas enfrentará ou o Canadá ou provavelmente a Argentina na finalíssima. Né? O mais interessante neste caso aí é que pelo menos vai ser Colômbia ou Uruguai contra a Argentina ou Canadá, provavelmente a Argentina, né? Do que seria, por exemplo, o Brasil se infiltrando aí nesse meio, sendo que o Brasil não apresentou futebol que justificasse a sua classificação à próxima etapa da Copa América. É lamentável, mas é o que a gente tem. É a nossa realidade, infelizmente, meus amigos e minhas amigas. É isso.